perfil, ok? E aí eu vou estar, antes de falando sobre a regulação emocional, eu quero que vocês entendam o motivo pelo qual a regulação emocional é muito importante. Então, para eu entrar neste campo, eu vou precisar falar para vocês sobre desregulação emocional. E eu gostaria de saber de vocês, sem colar dali, não vale, olhem para mim, porque eu estou olhando para vocês. Se vocês olharem para lá, eu vou entender que vocês estão roubando. Então vamos lá, o que seria desregulação emocional para vocês? Sem olhar para lá. Não compreender e estar em contato com os próprios sentimentos, agir de forma sem estar conectado com eles e, por exemplo, agir impulsivamente ou agir sem pensar. Perfeito, obrigada. Mais alguém? Quem concorda, quem discorda? Eu fiz o coraçãozinho, a Maria vai concordar. Eu agir no piloto automático, né, sem pensar. Também, muito bom, tá? Então, exatamente, pessoas que possuem dificuldades em manejar, regular, controlar, nós não utilizamos muito, somos muito fãs da palavra controlar emocionalmente. A gente fala em modular o DBT, justamente porque controlar 100% do nosso estado emocional é impossível, tá? Então a ideia é justamente a gente modelar ali, modular, na verdade, esse estado afetivo. Mas eu trouxe aqui, sim, uma definição para vocês entenderem que a desregulação emocional é um conjunto complexo de processos que inclui as seguintes os quatro aspectos ali principais. Então a gente tem ali a falta de consciência, que a colega falou. Não, né? Então vamos lá. Falta de consciência, compreensão e aceitação das emoções. Então geralmente a pessoa, como a colega trouxe ali, viver no piloto automático, né? Então a gente depois eu já quero falar da DBT, porque eu vivo de DBT, né, gente? Então assim, mas justamente isso, a pessoa tem um comportamento dependente do humor, ela geralmente tem um comportamento impulsivo, né? Não tem consciência das suas emoções. Uma pessoa geralmente no contexto de desregulação emocional, ela não reconhece, ou talvez reconheça, porque hoje cedo, antes de vir pra cá, eu atendi uma mocinha que ela reconhecia os estados emocionais dela, só que ela invalidava, ela não queria sentir. Só que as emoções, elas têm um papel, elas têm uma função, então faz sentido eu sentir. Ok? Então a ideia é justamente como você lida nesse contexto. Então a pessoa evita essas emoções. Então quanto mais você evitar, corre o risco de você ser devorado por elas. Entende? Eu sempre falo isso, né? As emoções, elas estão ali, ó, batendo na portinha de vocês. E aí vocês não abrem a porta. Quando a pessoa, o carteiro vai lá entregar a mensagenzinha, bate a porta, ninguém escuta, bate mais forte. Da mesma forma é com as emoções. Tá? Então as pessoas que possuem dificuldade nesse contexto da desregulação emocional, ela não aceita ali suas emoções, não reconhece os estados emocionais. Falta de estratégias adaptativas para regular as emoções. Então, diante de um contexto emocional, eu uso algumas estratégias adaptativas. Lê, dá algum exemplo? Ok, dou para vocês sim. Algumas pessoas recorrem a comportamento autolesivo, algumas outras pessoas recorrem a comportamentos autodestrutivos, bebida alcoólica. Autolesivo. Se machucar. Tá? A pessoa se bate, se agride, de alguma forma ela vai se machucar, ok? Ela própria. Algumas pessoas batem na cabeça, outras pessoas se jogam na parede, enfim, se jogam no chão, começam a se bater, entendeu? Então, nesse sentido, então é uma estratégia desadaptativa para você lidar com a angústia, com a dor, até mesmo com as suas emoções, tá? Relutância a experimentar o sofrimento emocional enquanto persegue seus objetivos desejados. Então essa pessoa evita, tá, entrar em contato com as suas emoções. Incapacidade de se envolver em comportamentos direcionados a objetivos quando experimentam o sofrimento. Então essas pessoas acabam sendo devoradas pelas emoções dele. Ok? Faz sentido para vocês quando eu explico? Eu uso assim um termo mais científico, né? Fica mais claro. Mas de uma forma bem simples, são pessoas que têm dificuldades para lidar com as suas emoções. Ok, gente? E aí, é o que eu sempre, já desde agora, eu falo para vocês. Todas as nossas emoções são válidas. Ok? São mensageiras. Que nem a historinha da porta que eu falei para vocês. Lá na frente eu vou destrinchar para que vocês entendam melhor. Ok? Aí
nós temos aqui alguns contextos da desregulação emocional, tá? Alguns exemplos. A pessoa que sofre com a desregulação emocional, ela fica facilmente frustrada por pequenos inconvenientes ou aborrecimento, tá? Então, ela tem essa dificuldade em voltar ali para o estado basal, para a linha de equilíbrio. Essa pessoa, ela fica ali ruminando mais tempo. Geralmente possui esse comportamento impulsivo, que alguém falou ali, o comportamento do piloto automático também, mas é comportamento impulsivo, né? Voltando mais uma vez, esse atendimento que eu tive hoje, justamente a pessoa falava que diante de uma grande angústia, diante de uma grande dor, ela tinha comportamentos impulsivos, tá? Dificuldade em controlar seu humor, fazendo com que você se sinta incapaz de se sentir melhor. Então essa pessoa, uma vez que ela entra numa crise de ansiedade, essa pessoa vive essa crise de ansiedade com mais tempo. Então, para amenizar essa crise de ansiedade, ela acaba recorrendo a esses comportamentos autodestrutivos, autolesivos, tá? Como uma estratégia para se regular, para voltar a sentir, tudo bem? Para voltar ali a se conectar com aqui e agora, tá bom? Aí, a gente traz para vocês, quando a desregulação emocional se torna um problema. Eu, antes de passar para cá, eu quero saber de vocês. Até então, que eu tenho, a forma como eu tenho descrevido aqui para vocês. Alguém já se identificou em algum contexto de desregulação emocional? Sim. Todos nós temos, tá, gente? Todos nós temos. Então, assim, é muito comum na infância, ok? Porque as crianças, elas estão ali desenvolvendo um repertório. Só que também não é ali, tem gente que segue para o estado adulto, em alguns momentos. Eu mesma tenho alguns momentos que eu também me vejo desregulada. Opa, principalmente na TPM, né? Que é um fator de vulnerabilidade para todas nós mulheres, ok? Então, nós temos ali, quando a desregulação emocional se torna um problema, quando a gente acaba tendo um comportamento dependente do humor. Então, nós temos ali explosões verbais, gritos, berros ou choro. Então, existe maneira mais habilidosa de eu me comunicar com o meio, em vez de recorrer a gritos, berros ou choro. Então, eu vou pedir para a mãe, falar assim: mãe, tu colocou essa garrafa aqui. Ô, mãe, pelo amor de Deus, tu não tá vendo isso daqui, mãe? Então, é uma forma agressiva de eu fazer o pedido para pai. Ok? Então, existe maneira mais habilidosa. Então, a pessoa, às vezes, assim, alguém me fechou ali no trânsito e eu cheguei aqui super vulnerável, gatilhada. Então, só pelo fato de a mãe ter colocado isso aqui fora do lugar, eu já vou ter uma explosão com a mãe, coitada, que não tem nada a ver. Ok? Então, o que acontece? Gleisna já veio, tô na TPM, tá? Saibam disso. Então, Gleisna tá na TPM. Gleisna foi fechada no trânsito. Não vou falar do calor porque eu amo calor. Curitibanos, me desculpem. Eu amo calor. E nem tá calor assim, tá 28 graus. Calor pra mim é 40, né? Eu sou de Roraima, tá, gente? Mas enfim, então a Gleisna tá vulnerável emocionalmente. Ela já tem uma vulnerabilidade biológica por questões da TPM, tá? Tem uma vulnerabilidade que me aconteceu, digamos, não aconteceu essa fechada no trânsito, tá, gente? Só um exemplo aqui para que eu possa entrar no contexto. Aconteceu da Gleisna ali ser fechada ali no trânsito, e aí a Gleisna já chegou aqui atrasada. Então a Gleisna chegou super, hiper, ultra, mega vulnerável. Então eu cheguei gatilhada, desregulada, e já estourei com a pobre mãe que deixou ali o negócio fora do lugar. Entende? Então a pessoa, num contexto de desregulação emocional, ela tem essas explosões verbais, gritos, berros ou choro, tá? Chora intensamente. Comportamento agressivo ou mesmo violento com objetos, animais ou pessoas, tá? Pessoas pode ser o outro, como a si mesmo, objetos, quebrar objetos, e animais também, tá? Então, assim, eu estava atendendo uma paciente minha e eu acabei fazendo esses dias a sessão familiar, acho que segunda-feira, e os familiares estavam falando que ela espancava a pobre cachorra. Ai, que dó que me deu, porque eu tenho, quem me conhece, a Brenda sabe, né? Ela acompanha com o meu tchutchuco, então assim, espancar a cachorrinha. Quando eu vi, me mostraram a cachorrinha no vídeo, me cortou o coração, gente.
Mesmo assim, eu não consigo nem julgar a minha paciente. A estratégia que ela tem é o melhor que ela pode estar fazendo naquele momento. O que eu posso fazer? Orientá-la para ela entrar no treinamento de habilidades em DBT, que é um dos pilares, um dos modos de tratamento dentro da DBT. Né? Então, assim, eu sempre atendo geralmente, além do meu paciente, eu trabalho com os familiares também para que eu tenha ganhos maiores dentro do tratamento em DBT. Então, por isso que eu fiz essa reunião e aí os familiares acabaram me dizendo que até a pobre cachorra entrava na pancadaria. Então, para vocês entenderem que não se resume só a si, né, os objetos, como os animais também entram, tá? Tem casos de pacientes que espancam o gato. Amo o gato, mas aí acabaram espancando o gato. Então, só para vocês entenderem, essa pessoa ama o bichinho, mas ela não tá legal, ela não tá ali num momento legal. Então, no momento ali de alta desregulação, ela tende a fazer isso. Ela é tomada pelas emoções, ela fica cega, que é o que a gente costuma dizer. Tá? Então, em DBT a gente utiliza a nomenclatura, ela fica em mente emocional. Okay? Mente emocional é uma mente mais impulsiva, mais quente, mais calorosa. Então, ela está em mente emocional, então ela é devorada ali pelas emoções, engolida, e ela acaba tendo esse tipo de conduta, ok? E aí, pessoas também geralmente possuem problemas para manter amizades, relacionamentos ou outras formas de conexão social. E aí, mais uma vez, eu pergunto para vocês, alguém mais se identificou com isso que eu tenho contado até aqui? Ok, muito bom, tá, gente? Eu costumo dizer que o conhecimento empodera e eu gosto muito quando eu sou convidada para palestra, para eu poder falar mais sobre isso, porque sim, muitas das vezes as pessoas, eu acredito que as pessoas que têm um comportamento desse jeito, elas sofram, tá? É muito fácil, quem não sofre com a desregulação emocional nessa proporção, julgar, né? Falar assim, nossa, a pessoa é cruel, a pessoa é ruim e tudo mais. Só que assim, a gente que trabalha de dentro e conhece, sabe que não depende assim dela, tá? Então é bem dialética a questão. E eu acho que muitas das vezes as pessoas sofrem sem saber que elas estão sofrendo com aquilo. Por isso que eu falo, a questão de psicoeducar, de falar mais sobre isso, para que vocês possam ter o primeiro passo, autoconsciência, conhecerem onde vocês estão, para depois vocês saberem para onde vocês poderão ir, ok? Então, tomar consciência do padrão de vocês, para depois a gente começar a caminhar, beleza? Se tiver dúvida, pode falar, tá, gente? Eu tô achando vocês bem caladinhos, gosto que falem comigo, tá bom? Eu sou tagarela. Hã? Curitibanos, mas eu dei a palestra na Cadmo lá do Piraquara, meu Deus do céu, foi um bate-bola muito legal e eu adoro quando falam comigo, ok? E aí, muitas pessoas, quando a gente começa a falar da desregulação emocional, elas ficam, cara, como que... É pra mim, mãe? Muito obrigada. Nada. A pessoa tá com sede já. As pessoas perguntam, tá, mas quais são as causas da desregulação emocional? Tá? Em questões de transtornos mentais, esses contextos assim, a gente tem ali, não tem um fator causal, né? Então, assim, você é psicóloga, eu sou bióloga, então não é que nem uma questão microbiológica que você tem uma causa específica, tá? Então, a gente tem multifatores ali, então a teoria que melhor explica o contexto da desregulação emocional é a teoria biossocial, que a gente chama modelo biossocial, que foi postulado por Marcia Linehan, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então, é o modelo que melhor explica aqui a desregulação emocional. Então, nós temos fatores biológicos. O que seriam os fatores biológicos? O comportamento impulsivo é de aparato biológico, tá? A vulnerabilidade emocional também é de aparato biológico. Eu gosto de falar da vulnerabilidade emocional mostrando o meu gráficozinho ali, depois eu vou colocar para vocês. Que daí fica mais claro para vocês. Mas a vulnerabilidade emocional ali também ela entra como fatores biológicos. E nós temos aí os fatores sociais, porque eu sempre falo, só o fator biológico, questões hereditárias ou danos cerebrais ali acabam não sendo suficiente para a pessoa abrir um quadro da desregulação emocional. Nós precisamos ali de um ambiente social, tá? Fatores social, que não fica restrito apenas ao meu ambiente familiar. Nós não fomos criados apenas dentro de casa. A gente tem contato com os coleguinhas da escola,
Em todos os contextos a gente está tendo interação social. Então, só para ficar claro aqui, tá? Então, nós temos ali a transação entre fatores biológicos e sociais. A pessoa acaba abrindo um quadro de desregulação emocional. Claro para vocês? Fica melhor quando eu abrir ali o outro gráficozinho que fala aqui, que eu queria para vocês, tá? Então, quando eu falo de vulnerabilidade emocional, eu quero dizer o seguinte, que uma pessoa em contexto de desregulação emocional, observem ali a basal de uma pessoa que não tem essas dificuldades da desregulação emocional, eu quero que vocês vejam aqui uma pessoa com desregulação emocional. Ela já tem ali a basal ali um pouquinho maior, mais alta, eu quero dizer, do que a outra. Então, essa pessoa, ela tem uma hipersensibilidade, ela tem uma sensibilidade maior. Então, ela percebe, ao menor gatilho, ao menor estímulo, ela ativa emocionalmente. Então, quando ela ativa, observa uma pessoa, demora, mas ativar. Uma pessoa recebeu o gatilho, ela já ativa. Então, isso aqui é alta reatividade, hipersensibilidade. Alta reatividade, ela fica mais tempo ativada aqui emocionalmente, ok? Então, ela tem um retorno lento para a linha basal. E olha que esse retorno não é por completo, não chega aqui. Ela fica mais ou menos aqui. Então, geralmente, pessoas em contexto de desregulação emocional, pode falar, tá? Elas têm esse problema até com a ruminação. Essa paciente que eu estava atendendo hoje, uma das, estava me falando justamente isso, né? Então, quando ela se vê com pensamentos acelerados, ela ruminando bastante, e aí ela começa a se autopunir. Porque daí ela começa a se cobrar, eu preciso dormir, eu preciso isso, eu preciso aquilo, não sei o que, não sei o que. Então, ela entra na autopunição, tá? Então, só para vocês entenderem, fatores de vulnerabilidade emocional. Quando a gente fala ali, fatores biológicos, perdão, vulnerabilidade emocional. Então, eu tenho uma hipersensibilidade, alta reatividade, essa pessoa fica mais tempo ativada emocionalmente e ela tem um retorno lento à linha basal, tá bom? Então a gente tem uma pessoa... Chega lá. Hã? E nem chega. Não, observe que a linha basal dela é aqui, mesmo assim ela ainda fica aqui. Ao menor estímulo, por exemplo, vou usar o exemplo da Gleidna, foi fechada no trânsito, por exemplo, ela já ativa novamente e é capaz dela brigar no teu carro e ir pra cima da pessoa, entende? É nesse contexto. Então aí seria a comparação entre uma pessoa que normalmente não tem se equilibrada, que é o que está abaixo, e aquela pessoa que tem algum problema, algum transtorno, que se fosse possível voltar até a anterior, eu queria fazer uma pergunta. Por favor, claro, adoro. Voltar o slide. Tem que falar comigo, mas credo, adoro. Arroche. Aproveita. É bem, chegou. Fator biológico, fator social. Fator biológico seria para gerar na pessoa uma desregulação emocional, nós teríamos, digamos, provavelmente mais do que isso, né? Mas duas condições que favorecem isso. Um é o biológico, que você já traz, que seria uma coisa genética. É por aí? Predisposição genética, mas se eu tiver algum dano cerebral depois também, na minha biologia, entende? Por isso que eu gosto de usar a nomenclatura biológica em vez de fazer específico fatores genéticos. Muita gente utiliza mais genético, mas como eu sou bióloga, eu prefiro usar o biológico que abrange mais. Abrange as duas coisas. Então, uma pessoa pode ter somente esse fator e outra pode ter somente o fator. Cada doença das imensa quantidade que a gente vê aqui, né, percebe pelas palestras e tal, pelas falas dos profissionais, cada doença tem especificamente um começo lá e outra um começo aqui, ou as coisas se misturam? Ou não é um três fator coisas? isolado, é exatamente isso que a gente fala no modelo transacional. Por isso que eu pus aqui no meio o transação. Não é um separado do outro, porque daí eu entraria com um fator causal e eu não tenho um fator causal. Quando eu estou falando sobre isso,
eu falo de multifatores. Tá. Então eu dizia assim, por exemplo, uma vez numa palestra eu falei a questão do abuso sexual, e daí a pessoa falou assim, então a pessoa que sofre abuso sexual, obrigatoriamente ela vai ter... Eu falei, não é isso que eu estou querendo dizer. Entra como um fator social que contribuiu. Ok? Eu não posso falar que é um fator causal que exatamente causa isso. Então não são só os fatores sociais e nem só os fatores biológicos. É a transação. Então como eu vou impactar em vocês, é isso que é transação. Então eu cheguei aqui, vocês eram uma pessoa. E após vocês, eu impactar aqui em vocês respondem a mim, impacto em mim. Tá? Então eu já não sou mais a mesma pessoa e nem vocês. Sim. Ok? Isso é transacional. É um modelo transacional que eu vou falar mais um pouco ali na frente. Então nada aqui é isolado. Então os fatores biológicos contribuem para os fatores sociais, os fatores sociais contribuem, tá, para os fatores biológicos. Então eles transacionam. Eu impacto no ambiente, o ambiente reage, impacta de volta em mim. Eu vou reagir de volta. Quando eu falar de ambientes invalidantes, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá? Então, eu vou impactar de volta em vocês. Pode falar. Mas obrigatoriamente, então, para ter a desestabilização emocional, precisa ter fatores biológicos e sociais. A transação entre eles. Não. O motivo, vou falar uma palavra bem simples, bem direto, tá? Tal pessoa tem um determinado transtorno. Isso pode ser a origem disso. Você falou alguma palavra aí que eu acabei esquecendo, mas a origem disso não é sempre biológico e nem é sempre social, mas ele começa em um deles. Depois eles caminham um pelo outro, se relacionam. Ele começa na mistura. Começa na mistura. Eu tenho uma predisposição, mas não é o suficiente. Eu preciso de um ambiente para eu abrir um quadro. Uma pessoa pode muito bem nascer com um fator de vulnerabilidade, ok? E não abrir um quadro se ela for criada num ambiente social belezinha. Tranquilo. Entende? É isso, não vai abrir um Uma quadro. pessoa borderline, por exemplo, ela pode não ter o fator biológico, mas essa doença ter sido gerada por uma situação que ela viveu, digamos, no social, desde lá. A teoria que melhor explica foi criada por uma pessoa com diagnóstico de borderline. Então, o modelo biosocial foi criado por Marsha Linehan, justamente. Então, o modelo que melhor explica justamente o transtorno de personalidade, a etiologia do transtorno de personalidade borderline. Então, é exatamente isso aqui. Então, não é um fator isolado do outro. Eles transacionam, como eu tenho explicado. Desde tá? o princípio. Não é separado. Ok? A pessoa nasce com essa... É o bebê que, quando eu falo de ambientes invalidantes, o bebê nasceu e, sabe, o ambiente ali perfeito. Perfeito. Não precisa ser uma família, mas ser um ambiente perfeito, que não está habituado com aquele barulho e tudo mais. E nasceu o bebê chorando. Então, ao menor estímulo, o bebê... E aí fala assim, mas aí soca a chupeta no piá. E aí vai de novo, Chiquinha. Tá? E aí a pessoa, às vezes não é a chupeta, é a dor que está sentindo, é a cólica, e a única forma de se comunicar ali é chorando daquela criança. E daí aquilo vai mexer com o ambiente, que não vai entender direito, não tem um manejo ali, e claro, está preocupado com o bem-estar da criança. E fala assim, mas nem é para tudo isso, eu já te dei remédio, para de chorar. E daí a criança continua doendo e ela não sabe dizer que está doendo, ela começa a chorar. Então, nesse contexto, a pessoa pode ter acontecendo sem processo emocional. Então, para eu ser ouvida, eu tenho que gritar mais alto ainda. Entende? Então, assim, como ambiente sem querer, isso a gente trabalha muito em DBT para não culpar ninguém, tá, gente? Então, assim, eu acredito, hoje mesmo eu estava falando com os pais, os familiares, eu falei assim, cara, eu não duvido do teu amor pelo filho, ok? Não duvido de nenhum pai, por isso que a ideia, a gente tem um projeto na DBT Paraná, que é DBT nas escolas, tem vários projetos sociais justamente para psicoeducar e para as pessoas melhor entender essas questões, né? Então, assim, mas às vezes,
né? A gente não duvida do amor da pessoa. E mesmo assim, as pessoas têm algumas atitudes que não são legais, que são invalidantes e contribuem para a pessoa abrir um quadro, sem perceber. De repente, Exatamente. ela acaba contribuindo. E mesmo assim, eu vou dizer que essa pessoa hoje vai dizer assim, minha mãe me criou. Eu fui a filha que menos apanhou, tá, gente? Sou caçula. Meus irmãos sempre falam que eu fui a filha que menos quase apanhei, tá? Fui criada na base do diálogo, só que meus irmãos na base da pancadaria. Então eu tenho uma irmã que é com quadro borderline, no âmbito de rede social, depois esquizofrenia, então nesse contexto. Então só para vocês entenderem. Mesmo assim, eu vou culpar a minha mãe por ter tido essa criação com meus irmãos, punitiva, da taca. Minha mãe, ela falava assim que psicólogo para ela era a cinta dela. Vou culpá-la? Não, gente. Ela estava fazendo o melhor que ela podia, de acordo com as ferramentas que ela tinha. É o repertório dela. Provavelmente a gente tem que ter um olhar curioso. Provavelmente a criação que ela teve não foi a melhor das melhores. Melhor das melhores que eu digo efetiva. Ok? Então, assim, a ideia é o que a gente está fazendo no aqui e agora. Tá? Então, só para vocês entenderem. Foi na boa intenção, mesmo assim, não foi legal. Tanto é que meus dois irmãos mais velhos abriram um quadro de desregulação emocional que posteriormente foram diagnosticados, como eu falei para vocês. Tá bom? Então ela vendo que esse tipo de criação não deu certo, então a filha caçula, minha irmã mais velha, tem 12 anos de diferença de mim. Então eu tive uma criação diferente. Claro, né? Fora também que tem todo um contexto, eu viajava muito, ficava muito fora. Mas só para vocês entenderem. Então, falando um pouco sobre, talvez, a minha história, acho que fica mais claro para vocês. Tá? Então, sim, a transação entre biologia e o ambiente faz com que a pessoa desenvolva esse quadro de desregulação emocional. Pode falar, mãe. Então, só para frisar um pouquinho mais, essa questão da biologia entra, na verdade, muito mais do que o cérebro, certo? Qualquer coisa biológica que a pessoa tenha entra nesse fator, né? Sei lá, uma doença, uma doença, tipo... uma doença orgânica, né? Autoimune, por exemplo? Uma doença contribui, deixa a pessoa mais vulnerável. Qualquer coisa que esteja ligada ao biológico pode ser. É porque, do jeito como você falou, deu a impressão que o biológico está ligado só a coisas relacionadas ao cérebro. A neurologia, a genética, mas... Quando eu me refiro à biologia, justamente englobando. Você está querendo abrir tudo, né? Exatamente, englobando porque eu, vulnerável emocionalmente, né, eu posso ter um quadro. Como eu falei, todos nós temos momentos de desregulação emocional. Só que tem algumas pessoas que, tipo, é mais constante e não se percebe. Essa é a questão da autoconsciência. Que chega a causar problema mais sério. Entende? Que foi? Pode falar. Eu perguntei se ela tinha alguma doença quando era Tiroide. Daí, que nem não tem aqueles, eu esqueci o nome da síndrome, aqueles que a mãe, durante a gestação do álcool. Síndrome congênita do... Alcoólico fetal? Uma coisa assim, tá ali? Síndrome Tem a questão da desregulação emocional. Tá, gente? Então, só pra vocês entenderem. E agora, Brasil? Travou aqui? Posso passar, minha gente? Deixa eu tirar uma dúvida rapidão. Por favor, claro. Isso que você estava falando da questão da família, do choro, mas você acha que eu entraria também na questão de modelagem e modelação, no sentido de, por exemplo, se eu tô, talvez até fugindo um pouco do que você está falando, mas se eu tô numa família que não entende as minhas necessidades, não entende porque eu tô chorando e me pede para eu parar de chorar, e isso me levou a um quadro de desregulação emocional, só que eu cresci achando que aquilo era o normal, achando que aquilo era o certo, e eu passo isso para um filho, que eu modelo esse comportamento. Também é uma questão, entraria essa questão de, acho que, eu não lembro agora se é a modelagem ou a modelação, mas é um dos dois, mas isso entraria na questão de fator social?
não deixa de entrar, eu vou falar daqui a pouco, é a característica do ambiente invalidante, que você está se referindo, tá? Então, quando a gente fala em características de ambiente invalidante, ambientes sociais, entra questões de negligência, tá? Durante a tua história de desenvolvimento, questões de trauma também entra. Então, isso daí entra nos fatores sociais. E, sim, é a forma como tu aprendeu a educar. Lembra que eu falei da minha mãe? Que provavelmente eu tenho que ter um olhar curioso para a conduta dela, porque provavelmente foi a forma com que ela foi criada. E mesmo assim, eu sempre falo para os meus adolescentes, tenho certeza que essa versão de pais que vocês estão tendo ainda é amenizada da forma que eles foram criados, entende? Então a gente tem que ter um olhar curioso, menos julgador e um olhar mais curioso, tá bom? Só para vocês entenderem. Então a gente volta aqui a falando das características do indivíduo emocionalmente vulnerável. Como que é uma pessoa que nasce com essa vulnerabilidade emocional? Então elas são mais sensíveis aos estímulos emocionais. Lembra do gráficozinho, gente, que eu coloquei, daí eu coloquei para vocês um gatilho e a pessoa logo ativa? Então, elas são mais sensíveis aos estímulos emocionais. Eu tenho uma paciente, gente, que é engraçada, ela já tá muito legal, ela tá voando, mesmo assim, eu tava falando pra ela, a gente tava trocando as poltronas lá da clínica, aí ela pediu pra eu sentar no sofá do lado dela. Eu vou lá fora buscar a cadela. Não, sente aqui comigo. Eu falei, tá bom, eu sentei. E aí ela foi me contando a história, né? E eu vendo o cartão diário dela contando a história, né? E de repente eu parei e fiquei pensando assim, só que eu tava pensando no cartão diário dela da outra semana, porque ela não me trouxe da outra semana. E de repente ela para na minha cara e fica assim, ó, ela tem essa mania. Caçando expressão. E eu só pensando, sabe, eu mapeando o outro cartão diário que eu tinha feito a correção com ela, né? E ela para na minha cara e fica assim, olhando, né? E ela, o que você achou? O que você está pensando? O que você está sentindo? Aí eu, Aí ela falou assim, sobre o que eu te falei. Eu falei, não sei, desculpa, não prestei atenção no mindfulness da pessoa. Eu estava pensando no seu cartão diário. Aí eu sei que você estava chateada comigo. E eu estava só dispersa pensando no cartão diário. Então, mesmo assim, tá? A gente vê ali a pessoa procurando sinais, ok? Emocionais em mim. Então, elas são pessoas hipersensíveis. Então, o menor estímulo emocional. Então, assim, a minha cara neutra. E ela falando que eu estava chateada. Prestem atenção, ok? Experimento emoções com mais frequência do que os outros, né? São pessoas, meus adolescentes falam assim, são mais emocionadas. Adolescentes, eu sei muita gíria de adolescente, tá, gente? Porque eu convivo muito com adolescente. Podem sentir como se as emoções as atingissem de repente, sem motivo nenhum. Claro, faz sentido, né? As pessoas geralmente que têm essa dificuldade, nesse contexto, essa vulnerabilidade, elas foram criadas ali ignorando seus estados emocionais. É errado sentir, eu não quero sentir. Então elas, quando sentem intensamente, são devoradas pelas suas emoções, tá? Tem emoções mais intensas do que as demais, os quais levam a pessoa a se sentir atingida por uma tonelada de tijolo. Então ela sempre se sente intensamente, ok? Te amo intensamente, mas eu também nada me impede de eu te odiar imediatamente pro outro polo, tá? Só numa respiração que você deu torta pra mim. E elas possuem emoções que duram ali por mais tempo. Lembra que eu falei pra vocês do gráficozinho? Volta, Brasil. Peraí. Aqui no gráficozinho, ó, elas têm emoções que duram mais tempo. Então a pessoa ativa emocionalmente e ela fica mais tempo ali ativada. Tá? Então essas são as características de pessoas vulneráveis ali emocionalmente. Pode falar, quem? Brendinha? Brígida, você poderia explicar um pouquinho pra gente como que é a desregulação emocional da pessoa que está muito deprimida? Aquelas pessoas que têm dificuldade de ter uma rotina saudável, fazer ativação comportamental. Será que você poderia mostrar um pouco? Não deixa de entrar aqui. Eu vou, assim, não é exclusivamente da depressão. A gente tem vários outros transtornos. Exatamente. A gente tem vários outros transtornos, não exclusivamente só na depressão. Porque daí aparecem vários outros transtornos também, inclusive no TDAH, no TEA, de ansiedade.
obsessivo, eu coloquei só alguns ali, mas vários tem, como eu falei pra vocês, tá? Mesmo as pessoas que ali não têm o diagnóstico nenhum de transtorno mental, ela vai ficar isenta. Tem coisas pra vocês, tá? Ela vai ter esse contexto da desregulação emocional também. Então a gente não tem um marcador específico para dizer que é exclusivamente do borderline, por exemplo, tá? Questão ali que a gente fala do borderline já entra ali num contexto global, tá? Diferente dos outros. Nós vamos falar, alguém tinha falado do ambiente invalidante, então nós temos ali algumas características do ambiente invalidante. Então a gente tem intolerância em relação às expressões de experiências emocionais privadas, particularmente aquelas que não apoiadas por eventos públicos observáveis. Então, qualquer sinal, expressão emocional ali, a pessoa desce a borracha em mim ali como é errado eu sentir, eu não deveria estar sentindo. Nesse contexto de eu ouvir tanto isso dos outros, eu acabo repetindo isso pra mim. Digamos que nem essa paciente que eu falei pra vocês, que eu tava, essa é uma das, né? Eles trazem isso. De tanto escutar, e não só escutar, eu vejo, porque como eu trabalho, como eu falei pra vocês, em contexto familiar também, multifamiliar, tanto adolescente, adulto jovem, adulto, a gente trabalha também com familiar, e quando a gente faz a roda assim, a gente vê a borrachada, tá? E é bom que a gente faz a intervenção ali mesmo, e a gente acaba entrando ali com as habilidades. Reforço intermitente de expressões extremas de emoções e simultaneamente comunicação de que essas emoções não são justificadas. Então eu estou falando ali para vocês que eu estou triste e vocês falam, não é para eu estar triste porque eu tenho tudo. Você foi criada com tudo do bom e do melhor. É como se a minha emoção não fosse justificada, não faz sentido eu estar triste. Só porque, eu tô triste. Então pega essa água aqui e toma que vai parar a tua tristeza. Né? E aí, para você entender que eu estou triste, eu vou lá e começo a me bater. E aí eu começo a ficar roxa. Aí você entende que eu estou triste. Através desse meu comportamento de me bater, de me agredir, de me autopunir, de me machucar. E aí eu acabo, a pessoa sem querer, ela acaba reforçando esse comportamento desadaptativo da outra. Então, para eu ser ouvida, eu preciso recorrer a essas estratégias. Eu posso gastar muito, ficar sem dinheiro e daí entrar no vício também. Não entendi. Tipo, posso ter um outro tipo, em vez de ficar me batendo, uma outra forma de eu me prejudicar é virar uma pessoa que consome demais e daqui a pouco eu uma bola de neve, fico muito consumista e quando eu vejo eu já gastei demais, estou sem dinheiro, certo? Também outro. Tá, daí nesse contexto, quem é que reforçaria esse teu comportamento do gasto demais? Os prejuízos que eu estou me dando? Eu teria que ter ali um ambiente, no caso. Então, assim, lembra da criança que nasceu num ambiente, então, para ela ser ouvida, ela precisa gritar? Mas a própria sociedade, nesse caso, reforçaria que ela gastasse demais, porque aí sim nós temos um reforçador. Ela é valorizada pela roupa que ela veste, pelo calçado que ela usa, acaba sendo um reforço, mas o intermitente é justamente diante daqueles meus gastos excessivos, ok? Eu só vou ter aquela aceitação ali, aquela validação diante do comportamento excessivo que acaba ali sendo desadaptativo. Eu acho que ela, não sei se foi isso que ela quis dizer, eu acho que ela quis se referir a maneiras disfuncionais, estratégias compensatórias, talvez, que trazem prejuízo para tentar lidar com o sofrimento ou com as emoções. Isso. Por exemplo, eu estou muito, muito triste, vou fazer compras. Eu estou ansiosa. É uma forma de eu me comunicar com o outro. Para quem que você quer comunicar? Para quem? Para quem? Para Dentro da tua casa. para as pessoas. Tu tá falando pro teu marido que tu tá triste, que tu tá doente, que tu tá mal.
e ele não escuta você. E aí, nesse contexto, então tá bom, ele não me escuta, então eu vou lá, pego meu cartão de crédito e história. Eu falei, meu Deus do céu, mulher, tu não tem limite. Aí eu falei, nem eu, nem o cartão de crédito que tu me deu. Aí ele vai assim, não, então vamos ver lá, vamos no médico e estudar, porque isso aí não tá legal. Aí ele começa a te dar ouvido. Nesse contexto também. Aí sim. Entendeu? Aí sim. Aí ele tá reforçando, então, um comportamento teu desadaptativo. Entendeu? Mas isso também não entra, por exemplo, na questão de também de um transtorno de personalidade, por exemplo, narcísico, digamos assim, no sentido de, tipo, a pessoa tem um certo comportamento de fazer tudo para aparecer e quando ela vê que as pessoas estão dando atenção, ela continua. Então as pessoas reforçam esse comportamento. Não entraria nessa questão que você está falando? Mas aí a atenção não seria ali um intermitente, ela acaba sendo a moedinha que eu ganho, né? Um reforço positivo. A moedinha que eu ganho. A atenção, eu sempre falo isso nos grupos de familiares, para os familiares entenderem que às vezes assim, eu tenho pacientes que falam, cara, eu tô triste, meu pai vai lá e me compra um iPhone. Eu tô triste, meu pai vai lá e me compra um MacBook. Eu tô triste, aí eu ganho o reloginho da Apple. E aí, tipo, mas não dá atenção. Entendi. E aí eu sempre falo pros pais, teu filho fez um comportamento habilidoso, só olhe pra ele e fala assim, eu tô muito orgulhoso de você. Fico muito feliz. Nunca duvidei da tua capacidade. Pronto. Diferente, a gente vai esse grupo de familiares, né? É muito engraçado, a gente tem um contexto de validação. E daí, nos livros, traz os exemplos de validação das apostilas que os pacientes recebem, tá bom? E, assim, eu sempre falo nas formações, eu dou formação, tá, gente? Eu sempre falo nas formações que eu falo assim, não é porque está exatamente ali no livro que você vai falar igualzinho. Cada um tem o seu jeito de se comunicar. Adapte para que seja uma validação genuína, espontânea. Porque pessoas hipersensíveis, elas sabem quando é genuíno e quando não é. E aí, o que aconteceu? Uma mãe muito punitiva, diante de um contexto da filha, a mãe pegou e falou assim, tirou o celular, bloqueou, ela tinha aquele negócio, tem uns aplicativos de bloquear. Como? Esse negócio aí mesmo. Muito obrigada pela ajuda. Enfim, bloqueou e aí ela não ficou o suficiente, ela falou, e tomou o celular da menina. No dia seguinte, depois ela... Cadê o meu celular? Tá contigo, né, Maia? Tá aqui. E aí no dia seguinte ela devolveu o celular pra menina, uma mãe muito ocupada, que trabalha bastante, ela devolveu o celular pra menina e falou assim, ela mexendo no celular dela. Tá vendo? Ela reforçando, validando a menina, dizendo ela, tá vendo, fulana, como é bom estar com o celular? É muito bom quando a gente tem um comportamento, mexendo no celular dela e trabalhando, não sei o quê. A menina teve uma explosão emocional, falou assim, nossa, que falsa, que superficial, não é assim que se valida. Eu falo, os adolescentes, eles voam, 2 meses no grupo, eles vão embora. Eu falei assim, não é assim que a Gleidna faz no treinamento. Aí, aí ela teve a explosão e já deu briga das duas. E quando chegou no grupo de habilidades, a menina pegou, falou assim, a mãe falou que ela era uma ingrata, já chegou assim na treta. E daí eu falei, vamos lá, eu quero um roleplay, vamos fazer um ao vivo aí pra eu entender o contexto. Quando a gente fez o ao vivo, aí eu fui entender, eu falei, a intenção da mãe é válida, claro, entendi o que ela quis fazer, muito legal, porque assim, eu sempre digo, para os adolescentes a neuroplasticidade, o cérebro está todo vapor, eles pegam rapidinho. Os pais já são adultos, então a personalidade está cristalizada, é mais difícil romper o padrão. Então assim, entendi os dois lados, e aí eu falei assim, mãezinha,